Para vocês como fazer jejum intermitente no dia a dia para você emagrecer. Meu nome é Paula Páscoa, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento, criadora do método Magramente, e eu vou mostrar para vocês aqui 3 regrinhas básicas para que você consiga praticar o jejum intermitente no seu dia a dia e favorecer o seu emagrecimento. Existem muitos mitos, verdades sobre jejum intermitente, como aplicar no seu dia a dia, e muitas pessoas não conseguem fazer de forma correta porque não seguem alguns passos importantes para conseguir esse benefício que o jejum intermitente traz. Então, eu vou contar para vocês aqui um passo a passo de como conseguir esses benefícios que essa prática tão estudada, tem muitos e muitos estudos sobre jejum intermitente, como elas podem favorecer e não prejudicar o seu emagrecimento. E que seja também um emagrecimento de uma forma saudável, sem restrições, sem que você passe fome, sem que você fique tempos demais sem comer, Tudo tem um equilíbrio. Então eu vou contar para vocês aqui alguns passos, algumas regrinhas, tá? Então a primeira regrinha é que você comece aprendendo a se alimentar de forma correta, tá? Então, o que é aprender a se alimentar de forma correta? Na verdade, muitas pessoas elas começam a fazer o jejum intermitente da seguinte maneira: simplesmente elas ficam sem comer 12 horas ou ficam sem comer 16 horas, mas as outras refeições elas não fazem da maneira correta. E aí o jejum intermitente não funciona. Por isso que muitas pessoas falam: eu já fiz jejum intermitente e ele não funcionou para mim. Então a primeira regra que você tem que entender é aprender a fazer uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade. O que eu sempre digo para vocês: vai lá no supermercado, passa pela feirinha do supermercado, pega seus legumes, suas verduras, suas frutas, vai pro açougue, pega sua carne, seu peixe, seu frango, sua carne de porco e os ovos e pronto, passa no caixa e vai embora. Isso é uma alimentação saudável, isso é uma alimentação com comida de verdade. Você eliminar totalmente os embutidos, enlatados, industrializados e tudo que a indústria criou. O que a indústria criou não é comida de verdade, é comida modificada para virar um pacotinho, uma embalaginha, um embutidinho, um enlatado. Então isso, gente, não é saudável para o nosso emagrecimento e nem para a nossa vida de uma maneira geral. Então a primeira coisa que você tem que fazer é introduzir essa alimentação com comida de verdade na sua vida. Esse é o primeiro passo, a primeira regra. Segundo, comece pelo começo. Ai, mas o que é isso? Começar pelo começo. O jejum intermitente tem alguns protocolos, Os protocolos mais usados, mais utilizados são o de 12 horas, 16 horas, 18 horas e 24 horas. Esses são os protocolos mais usados, mais utilizados. Então, você vai começar pelo começo. Começar pelo protocolo mais fácil para se aplicar, que é o de 12 horas, que na verdade você precisa apenas jantar e não fazer a ceia. Gente, isso é básico, tá? Então, assim, isso eu nem considero como um jejum intermitente, mas você que está começando e que está habituado a fazer ceia, você vai retirar a sua ceia, porque a gente não precisa fazer ceia, a gente vai dormir. E quando a gente vai dormir, quanto menos comida tiver para o nosso organismo fazer digestão, melhor, você vai dormir melhor, o seu organismo vai se voltar para outras funções que não para digestão, e vamos combinar que a gente não precisa de energia para dormir. A gente jantou, a digestão foi feita ali, 8 horas da noite você janta e não precisa comer para dormir, tá? Então, se você fizer o jejum de 12 horas, apenas você vai retirar a sua ceia se você faz a ceia. E depois você começa a colocar um pouco mais de horas,
Se você parar de comer às 8 e for comer só no almoço, dá para você fazer 16 horas. Quando você quiser fazer o de 18, só você adiantar 1 hora seu jantar e atrasar 1 hora seu almoço, que já dá 18. O de 24 horas você só vai fazer quando você tiver muito introduzida já nessa prática, vai deixar os 24 horas lá pra frente, né? Primeiro se acostume com o de 12, depois você vai fazer o de 16 em dias intercalados, e depois que você estiver bem habituada com a prática, saber que isso está fazendo bem para você, que não está sendo nenhum sacrifício, você experimenta fazer um dia de 24 horas, que é só fazer uma refeição. Você pode escolher tanto o almoço quanto o jantar, uma refeição rica em proteína, rica em gordura, para você conseguir passar ali o seu dia todo muito tranquila, muito saudável. Terceira regrinha: entenda o seu corpo, compreenda o seu corpo. Se você está sentindo fome psicológica ou fome fisiológica, tem duas fomes que a gente sente. A fome psicológica, vamos supor que você está acostumado a fazer uma ceia antes de dormir. Então você vai dormir e a sua barriga vai começar a roncar, você vai achar que você está precisando comer alguma coisa para dormir, tá? A fome fisiológica, ela vem em ondas, né? Então, assim, vamos supor que tá na hora do seu almoço e aí você sente aquela fome, mas você já deve ter passado por isso, né? Passou do horário do seu almoço, a fome foi embora, né? Isso exatamente era uma fome fisiológica, porém, você não conseguiu almoçar naquele determinado horário que você está habituada. E aí, o que acontece? O seu corpo, ele pegou a energia sua estocada lá na forma de gordura e te deu energia. E sua fome passou. Então, essa é a fome fisiológica. Ela vem em ondas e passa. A psicológica não, você fica desesperada para comer, sabendo que você fez uma refeição ali pertinho e não é para você estar com aquela fome desesperada. Então, essa é a sua fome psicológica. Então, quando você identificar esse tipo de fome psicológica, fisiológica, se for psicológica, beba água, né? Porque também às vezes é sede e o seu corpo está entendendo como fome. Enfim, né? Você consegue ficar sem comer, ninguém morre, né? De fazer jejuns desse tipo que eu tô falando, 12, 16, 18, 24, e ninguém morre por isso, ninguém passa mal. Mas tudo depende de como você vai quebrar e iniciar o seu jejum, para que você tenha essa saciedade, esse estoque, né, para ficar lá até que você faça a sua próxima refeição. E aí, fazendo, né, essas 3 regrinhas que eu falei, você consegue adaptar o jejum intermitente na sua prática diária. Isso, gente, o jejum intermitente, além dos inúmeros benefícios que ele tem, uma das coisas que eu acho interessante, pessoas ansiosas se beneficiam muito do jejum intermitente por você não ter hora para comer, porque o comer de 3 em 3 horas, ele gera uma ansiedade e você acaba comendo sem ter fome, né? Ai, deu 3 horas aqui que eu comi, eu vou comer de novo. Deu 3 horas que eu almocei, eu vou tomar meu café da tarde. Muitas vezes você não está com fome, né? Você está porque tá ali, porque você tem o horário da sua regra, né? De comer de 3 em 3 horas. Então prestem atenção no seu corpo, porque ele sempre vai dar orientações para vocês, se é fome psicológica, se é fome fisiológica, se é porque você está acostumada a comer de 3 em 3 horas ou não. Então, fiquem atentas aí nessas regrinhas que eu acabei de dizer para vocês e comecem a praticar o jejum intermitente da forma mais fácil e mais agradável para você.